aluno, muito obrigada por você estar aí novamente nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Continue recebendo dicas, sugestões de como melhor você irá elaborar o seu texto, a sua redação para o Enem deste ano ou algum vestibular que você venha aí a realizar. Eu, a professora Alciele Nobre, estou aqui para te ajudar a você a tirar uma nota, obter uma nota expressiva no Enem ou em algum vestibular deste ano. Não é isso que você procura? Então vamos nessa? Veja só. Para o momento de hoje, para este momento que eu estou aqui com você, eu separei 3 recortes temáticos que estão relacionados a um tema central, que é a violência. Veja só. O aumento da violência urbana no Brasil, a redução da maioridade penal em questão no Brasil e a crise no sistema carcerário brasileiro. São 3 temas que estão relacionados à violência, não é verdade? Então veja só, de que modo eu posso debater sobre cada tema? A ideia é essa, pessoal, é passar uma sugestão para você. Eu não estou aqui querendo engessar você, fazer com que você escreva só assim, mas estou aqui querendo facilitar, trazer ideias que possam ajudar a assim elaborar argumentos plausíveis, argumentos inteligentes e aqueles mais relevantes acerca de cada tema. Afinal de contas, a dissertação argumentativa parte do princípio de um debate de ideias, de informações, informações que exatamente ocorrem, informações estas verídicas, de fato, e assim você possa, nesse texto, expor o seu ponto de vista, o seu juízo de valor, a sua criticidade acerca de um problema. Então, vamos pensar no primeiro recorte temático que eu reservei para passar dicas para você hoje: o aumento da violência no Brasil. Uma ideia indiscutível. Vemos diariamente pela televisão, na nossa cidade e até sentimos na pele atos de violência, seja através do roubo, da agressão, da tentativa. Muitas vezes nós lamentamos aí os vários assassinatos que ocorrem na nossa sociedade. Portanto, eu parto desse princípio, desse crescente aumento, ao longo dos anos, desta violência urbana. Eu não estou aqui descartando a rural, não. O espaço rural também apresenta aí um relevante aumento no que diz respeito à violência. Mas nós vamos delimitar aqui e apresentar como esse problema ocorre de modo mais expressivo na sociedade urbana. Veja só. Partindo dessa ideia aqui, em que nós falamos sobre o aumento da violência, que é fato, que nós presenciamos, que já não tem mais nem o que se discutir com relação a isso, no que diz respeito a questionar, nós vamos entender que problemática é essa, uma problemática que evidencia através da construção de cidadãos do medo. Somos hoje cidadãos trancados, em que nós estamos a todo tempo com medo de um ato de violência. A ideia de que a violência ela é iminente, ela está prestes a acontecer a qualquer momento. Então, temos como problemática um cidadão do medo, temos famílias dilaceradas com este problema, temos perda de um patrimônio, seja público ou privado, e temos o maior direito de todos, o mais relevante direito de todos, o direito à vida, que é afetado no tocante a este ponto. Não é assim? Então, eu tenho que expor, diante desta problemática, o meu ponto de vista, a minha tese. Então, é necessário que o Estado assuma sua função no que diz respeito à segurança pública e, de fato, cumpra com este ponto, porque somos cidadãos, porque exigimos e temos direito a uma sociedade segura. Então, eu tenho que pensar nesta ideia. Partindo desse princípio, de que modo eu poderia aí construir argumentos no meu texto, de que modo eu poderia pensar em como melhor elaborar estes argumentos. Primeiro eu poderia pensar quais são as causas deste problema, quais são as causas do aumento da violência urbana no Brasil, porque uma coisa é certa, ao longo dos anos a violência cresceu.
a gente percebe que todas as políticas de segurança pública no Brasil não foram efetivas, porque está comprovado que com esse crescente aumento de violência, nós estamos diante de uma situação extremamente dramática, né? O Estado não demonstra aptidão para isso. Então, quais são as possíveis causas deste problema? O aumento das drogas, né? O tráfico de drogas, né? O crime organizado voltado às drogas, como isso cresceu no Brasil. Nós poderíamos apontar também a desigualdade social, pouco emprego, a questão da moradia, a questão da educação com qualidade. Nós temos aí alguns pontos que acentuam a desigualdade social e que não poderíamos deixar de lado essa questão. A desigualdade social também contribui para afetar esse problema, né? Para causar este problema. Nós precisamos de leis mais efetivas. Nós precisamos de um Estado que puna. Claro, que puna de acordo com os direitos humanos, mas nós precisamos de um Estado que a impunidade não ocorra de modo tão frequente a ponto de passar a ideia de que o crime compensa. Né? E se o crime compensa, isso é extremamente danoso à sociedade. Nós temos aí também uma causa que está até agregada a um outro ponto que nós vamos discutir como sugestão de tema, que é o sistema carcerário brasileiro. Há um dado que diz que muitos, mais da maioria, né, mais da metade das pessoas carcerárias, né, dos presos, essas pessoas, elas voltam à sociedade e não voltam ressocializadas. Elas voltam ao crime. Então, a violência cresce quando não temos um sistema penitenciário que cumpra a sua função. Nós temos, muitas vezes, uma realidade de agentes de segurança, de policiais insuficientes. E em casos mais graves e bem críticos aqui, alguns envolvidos, né, em atos criminosos, voltados aí para a corrupção dentro da polícia. Então, tudo isso pode, nesse conjunto aqui de causas, pode trazer exatamente esse índice de violência, né, urbana, esse aumento da violência urbana. Então, eu posso apresentar no meu argumento as causas, comprovando que este problema existe. E que aí, ao longo de todos os anos aí, que nós, né, se você parar para pensar, há 20 anos atrás, como era a sociedade brasileira e como ela está hoje, cresceu ou não cresceu a violência? É óbvio que cresceu. E tudo isso, gente, chega a desvirtuar a função das cidades. Né? Qual é a função da cidade? É permitir o meu direito de ir e vir. Uma violência iminente impede o meu direito de ir e vir. Qual é a função da cidade? É permitir o meu acesso a todos os espaços, a todos os serviços. E como é que eu tenho acesso a todos os espaços e a todos os serviços se a violência é gritante? Nós temos escolas no Brasil que são fechadas, são impedidas de executarem a sua função, que é, na verdade, fazer funcionar, né, a ocorrência das aulas por conta de um estado de violência. São milhares de crianças em um único dia, numa determinada região, que perdem o seu acesso à educação por conta da violência. Porque fica determinado assim. Talvez uma possibilidade de se querer garantir segurança, mas esta escola é impedida de funcionar. Então, está comprovado aqui que a violência desvirtua a função das cidades. Não é verdade? Então, aqui impede o meu direito de ir e vir, impede o meu acesso aos serviços da cidade. Então, é um ponto relevante que pode sim aqui ser discutido. E na soma desses argumentos, nós poderíamos tratar aqui de outros exemplos, né, de violência ou de dados estatísticos em algumas regiões mais violentas no Brasil para mostrar que este problema é evidente. A todo tempo eu estou argumentando aqui para mostrar que este problema da violência urbana é extremamente evidente, que afeta os brasileiros. Dados estatísticos aqui apresentam uma ideia, uma estratégia relevante para a composição de um argumento, uma exemplificação, né, ou pontos aí relevantes à violência, como nós sabemos, assaltos, assassinatos, né, assaltos a sinais de trânsito,
os correspondentes bancários, as agências bancárias, o comércio em si, né, diariamente atacado por atos de violência e aí prejudicando exatamente a vida do cidadão. Então, esses pontos são bem relevantes para serem destacados na sua redação, que você possa organizar as suas ideias e assim demonstrar o seu posicionamento acerca disso. Como conclusão, nós exigimos aqui, né, como conclusão, que o Enem tem uma característica bem específica de uma proposta de intervenção, nós exigimos um Estado que cumpra o seu dever de garantir a segurança pública. Nós exigimos que não haja uma impunidade tão comum, tão presente na sociedade. Nós queremos uma polícia mais eficiente, nós queremos uma justiça mais eficiente, menos morosa, leis precisas, mas também queremos educação, emprego, moradia, para dar qualidade de vida ao cidadão, poder evitar a sua entrada ao crime. Assim, bem como, além dessas questões sociais, dessas questões voltadas à segurança, nós também queremos um sistema penitenciário que cumpra o seu papel de ressocializar. Para que, dessa forma, com essas medidas, nós tenhamos uma sociedade menos violenta. Tudo bem? Então, estes pontos aqui são os pontos que vocês poderiam destacar na redação e assim compor um texto bem interessante sobre violência. É óbvio que com relação a uma redação em que eu tenho um limite de linhas, eu tenho que selecionar as informações mais relevantes acerca deste tema, já que violência é um tema muito longo, né? Tem muita coisa a se falar, mas pensem em selecionar as informações mais relevantes. No segundo ponto, que eu separei a redução da maioridade penal em questão no Brasil. Sim, já ocorreu no Enem, eu estou até aqui copiando um tema que foi sobre a publicidade infantil em questão no Brasil, né? Em discussão. A redução da maioridade penal no Brasil, ela ainda é discutida, ela ainda não foi aprovada como lei. Nós ainda temos um Código Penal que determina 18 anos para a redução da maioridade penal. E o que é que eu tenho aqui como informação nesse projeto de lei de redução da maioridade penal? Primeiro, esta redução, ela demarca para 16 anos. Não vamos pensar aí que essa redução da maioridade penal eu vou expor no meu texto 14, 13, 12 anos, relacionando aí com alguns países que têm uma redução de maioridade penal até para 13 anos, 12 anos. Não. No meu texto, eu tenho que tomar como referência o que há no Brasil, já que o tema traz este recorte. Então, de 18 anos para 16 anos. Para todos os atos, né? Atos infracionais, não. Apenas para crimes hediondos. E estes, entre os 16 e 18 anos, né? Esses jovens de 16, 17 anos, para onde vão? Para o mesmo sistema carcerário em que os outros já estão? Também não. O projeto de lei define que eles irão para um sistema penitenciário específico e depois deste período, até 18 anos, esses jovens, para o sistema penitenciário comum. Então, essa é a lei da redução da maioridade penal. No meu texto, como eu vou debater? Como eu vou discutir? Seria interessante você apontar a seguinte ideia. O debate sobre a redução da maioridade penal ocorre porque a sociedade se vê vítima cada vez mais de jovens que vêm praticando crimes, inclusive assassinatos. Tudo bem que há um destaque muito grande aqui. A maioria dos crimes do Brasil, os crimes não são cometidos por jovens de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos. Não, agora quando estes cometem, há um destaque muito grande. A imprensa traz isso, né? Repercute muito na imprensa e volta aí a discussão da redução da maioridade penal, da necessidade de reduzir a idade aí para cumprir os atos que este jovem vem a cometer. Então surge do ponto de vista da violência, de uma violência que é cometida por jovens de 16 e 17 anos, que não recebe a mesma punição
que aquele jovem acima de 18 anos, a partir dos 18 anos, recebe. Então, de que modo eu posso pensar aqui? Eu vou dizer no meu texto que eles praticam esses crimes porque nada acontece com eles? Não é bem assim. Exponha no seu texto que também há no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê penas. Claro que essas penas não ocorrem da mesma forma que ocorrem no Código Penal para os que estão aí, os jovens a partir dos 18 anos. Mas eu não posso colocar no meu texto algo que não existe de fato. Mesmo que minha experiência, o dia a dia, eu saiba de alguma ideia que de modo ocorreu assim. Mas eu não posso porque existe um estatuto e esse estatuto também define, estabelece punições. Então, sobre isso, é um típico exemplo de tema que eu, você, na qualidade de estudante, pode expor um posicionamento. Este tema você pode expor uma opinião acerca da redução da maioridade penal, porque não é lei ainda, ainda não é lei. A lei define a partir dos 18 anos. Você pode informar, se você argumentar, se você é a favor ou se você é contrário, tudo bem? Se você é a favor da redução da maioridade penal, você tem que trazer aí argumentos que sustentem esta ideia. Se você é contra, da mesma forma. Lembrando que em casos assim, você não pode estar em cima do muro. Tudo bem? Você tem que argumentar, você tem que sustentar a sua tese de modo inteligente para que o seu texto ganhe força. Aqui você pode até usar uma contra-argumentação. E o que seria isso, professor Alcieri? Você ia trazer um argumento contrário à sua opinião, contrário à sua ideia, só para mostrar que este argumento é mais fraco do que o seu. Uma contra-argumentação inteligente ocorre dessa forma. Tudo bem? Então veja só, se eu sou contra a redução da maioridade penal, eu tenho como ponto aqui de partida, como ponto de referência, uma situação social evidente e uma situação social bem problemática, uma situação em que as nossas crianças, vivem. As nossas crianças, elas não são atendidas como deveriam ser. São crianças que têm uma infância abandonada, negligenciada pela família, pela sociedade e pelo Estado. Sendo assim, elas são criadas realmente com uma condição muito favorável para se tornarem jovens, adolescentes, delinquentes, que praticam crimes dos mais horripilantes possíveis. Então eu não posso achar que essas crianças estão no crime por uma condição própria, mas por uma causa. E uma causa de quê? A família falhou, porque a família não cumpriu com o seu dever de proteger, de cuidar, de garantir a educação, de garantir a esta criança qualidade de vida para a construção de valores, de uma sociedade que abandona, de um Estado que não oferece as condições mínimas para a sociedade para que esta criança tenha os seus direitos garantidos, como educação. Importantíssimo isso, porque vai ser aquilo que vai diferenciar, que vai possibilitar à criança uma formação digna e justa. Então eu deveria pontuar essas questões sociais quando eu sou contra a redução da maioridade penal. E outro ponto muito forte para sustentar esta argumentação, nós poderíamos citar aqui o sistema penitenciário. Olha, se hoje, com o Código Penal que define que os jovens a partir dos 18 anos, estes, vão para o sistema penitenciário brasileiro quando cometem algum crime, um sistema penitenciário que traz uma realidade gritante, um sistema penitenciário que não ressocializa, que oferece condições subhumanas. Será que, se a ideia é diminuir a violência, já que o problema é este, será que, com a redução da maioridade penal, esse sistema penitenciário vai dar a condição de ressocialização? Se nós sabemos que grande parte dos que vão para lá não se ressocializam, que estes que vão para lá não estão dignos de voltar à sociedade para realmente cumprir sua função de cidadão, porque voltam e vão cometer novamente crimes, ora, então fica evidente que do jeito que está,
reduzir a maioridade penal não trará aí pontos positivos, porque não vai contribuir com a redução da violência. Agora, se eu sou a favor, eu também tenho que trazer argumentos fortes, plausíveis, convincentes, bem persuasivos para mostrar que a minha opinião é a melhor. É isso que você tem que fazer. O seu texto vai ficar muito inteligente. Você tem que pensar nesta ideia de construir argumentos bem inteligentes, bem persuasivos para demarcar o seu ponto de vista. Então, veja só. No que diz respeito à ideia de ser a favor da redução da maioridade penal, é a ideia de que esses adolescentes, eles têm ideia do que eles estão praticando. Nós estamos falando de uma redução para 16 anos. Eu poderia até expor no meu texto de que os jovens de hoje não são como os jovens de antigamente. Então, há necessidade da lei ser alterada, porque hoje o jovem de 16 anos, ele tem acesso a várias informações. Um jovem de 16 anos sabe muito bem o que é matar, o que é roubar. Há exemplos aqui de crimes no Brasil praticados por adolescentes de 16 anos, de 17 anos, em que ele próprio mencionou que praticou antes de completar 18 anos, porque sabia que a lei seria mais amistosa para ele. Então, isso prova de que ele tem consciência dos seus atos. Nós temos um Estado brasileiro que permite que um jovem de 16 anos vote. Ou seja, ele pode decidir o futuro, né, do Brasil. Ele está escolhendo os gestores, ele está escolhendo os senadores, os deputados, os vereadores. Então, esse jovem de 16 anos, ele também faz parte de uma cidadania que ele tem o poder de decidir sobre o futuro do país. Então, que legislação é essa que dá o direito ao voto, algo tão importante para a cidadania, a escolha dos nossos agentes públicos? E que lei é essa que diz, ao mesmo tempo, que eles não têm consciência do ato que cometem? Então, este argumento é um argumento bem preciso, um argumento plausível para que você possa discorrer no seu texto. A exemplificação será pertinente para fortalecer a ideia de que esses jovens precisam ser punidos, precisam realmente ser tratados como criminosos, porque eles cometem horrores na nossa sociedade. Então, eles têm que ter, sim, a punição devida. A exemplificação é muito satisfatória aí para a composição do argumento, de um dos argumentos que você vem aí colocar nesse texto. Ok, pessoal? Então, bem interessante que vocês tenham ideias bem satisfatórias para que o texto apresente informações plausíveis, tanto a ideia contra como a ideia a favor. Ok? Falei demais, não foi? Chega, cansei um pouco. Mas veja só, ainda não terminei. Vamos para o terceiro ponto, que é o sistema penitenciário brasileiro, o sistema carcerário brasileiro. E aí a televisão também, os telejornais já nos mostram como, pelo menos de alguma forma, como esse sistema penitenciário brasileiro existe, como funciona. Então, este ano de 2017, logo nos primeiros dias de 2017, uma crise que explodiu. Mas, na verdade, essa crise não surgiu agora, vem aí ao longo dos anos. Cada vez mais, o crime organizado se institui no sistema penitenciário do Brasil. E o sistema penitenciário do Brasil também representa o Estado, a nação, o Estado brasileiro. Porque ele é gerido, né, por recursos públicos. E aí eu tenho um crime organizado, né, lá no sistema penitenciário, comandando todos os atos violentos aqui na sociedade. Isso é um fato. Um outro fato também é de que esse sistema penitenciário, ele não contribui com ressocialização alguma do cidadão. Porque a lei diz que ao cometer um crime, né, a pena máxima aí, eu não estou falando de tempo, mas é a perda da liberdade. Mas o sistema carcerário brasileiro, ele massacra. Ele não está punindo, ele está massacrando. Ele não está cumprindo
com aquela ideia de que você perdeu a liberdade, se arrependa para voltar à sociedade e nunca mais cometer algum crime. Tem alguns que pensam assim e agem assim, mas a maioria não. A maioria volta para a sociedade e volta para a sociedade para cometer mais crimes, talvez piores, porque estes passaram a ter contato com pessoas mais delinquentes ainda. Isso é o fato. E nós temos uma problemática em torno disso, de que os direitos humanos, e aí quando eu falo dos direitos humanos nesse ponto, talvez algumas pessoas venham pensar, mas são bandidos. Mas sim, são pessoas. Os direitos humanos não são respeitados de modo algum. Por quê? Há uma superlotação. Se há um presídio aí com um espaço, numa cela, para 10 aprisionados, nós temos 25, nós temos 30. Então, é revezando aí o espaço para sentar, não falo nem para deitar. Um outro ponto também que nós precisamos observar aqui é de que, nesse sistema penitenciário, nós temos uma condição insalubre de proliferação de doenças, o que é muito grave, o que é muito prejudicial. Então, esses pontos aí deixa bem claro que o sistema penitenciário brasileiro é um problema extremo. E aí o que eu poderia debater no meu texto? Eu poderia debater no meu texto que este problema afeta a sociedade, porque há uma ideia de que não, estão lá presos, a sociedade não é afetada. Porque o crime organizado, traz a violência, o aumento da violência urbana. Porque essas pessoas não vão ficar lá o tempo todo. Algumas talvez sim, mas outras não. Algumas fogem. Outra coisa, esse sistema penitenciário, por ser superlotado, por ser desassistido pelo Estado, há uma proliferação de doenças exorbitante. Eu tenho pessoas que visitam esse sistema penitenciário. E assim sendo, essas pessoas estão aí transmitindo doenças para a sociedade, que aqui está. Eu poderia também argumentar sobre o sistema penitenciário e ainda delimitar que para a mulher ele ainda é pior, porque a situação da mulher na condição de um sistema penitenciário, ele ainda é mais massacrante, porque é uma mulher, às vezes mãe, que deixa uma criança, e olha aí um problema que está ligado a outro, é uma mulher que está presa e a condição dela aí no presídio, muitas vezes é de uma sensação assim, quase sem aceitar a sua condição humana, no que diz respeito a uma mãe que deixa seus filhos e principalmente no que diz respeito ao abandono que estas sofrem. Então, eu tenho que voltar ao meu texto na ideia de que o Estado cumpra com o seu dever. Se tivéssemos um sistema penitenciário que realmente garantisse trabalho, seria extremamente eficiente. Mas como garantir trabalho se não tem oferta? Porque eu preciso ter empresas que ofertem este trabalho. Como é que esse trabalho vai surgir? É só pegar aí qualquer instrumento, qualquer ferramenta e entregar para trabalhar? Não é bem assim. Quando o Estado propôs as colônias agrícolas, ele falhou. Porque a colônia agrícola, em centros urbanos, nas grandes cidades, ela não vai funcionar. Por que ela não vai funcionar? Como proposta de ressocialização? Não. Porque se eu digo que ao dever de cumprir a ressocialização, este deve estar preparado para quando sair, trabalhar. Gente, as cidades não vão oferecer um trabalho voltado ao agrícola, mas ao urbano. Então, isso é interessante que seja apresentado. Nós poderíamos dizer que o Brasil é a 4ª população mais carcerária do mundo e ainda assim é uma população que vem aumentando seus índices de violência. Então tem um problema aí. Prende muito, mas não resolve o problema da violência. Então a ideia não é só prender, não é verdade? Então são esses pontos relevantes que você pode colocar no seu texto e assim dar um caráter inteligente. Busque dados, busque exemplos, busque informações de pessoas que têm autoridade no assunto para que seu texto realmente possa apresentar uma argumentação plausível, uma argumentação bem persuasiva. Tudo bem? Então, estas foram as dicas que eu me propus a passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, pensem nesses temas, componham o texto e assim
sejam bem preparados para a redação do seu Enem, para a redação aí de algum concurso ou de algum vestibular que você venha a realizar. Tudo bem? Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo para mais uma dica da professora Alciele Nobre. Até mais!